Salve, salve pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai trazer aí, uma história de um Exu. Na verdade, uma história que a gente já havia colocado aqui no canal há algum tempo atrás, que é a história do Exu Tata Caveira, tá ok? Por que que a gente está refazendo essa história, né? A pedido de muitos aí, né? Pediram para mim estar refazendo esse vídeo e eu vou estar colocando aqui. Lembrando a vocês, tá ok? Antes da gente começar esse vídeo, a gente pede para vocês se inscreverem no canal, gente, e quando se inscrever, ativar as notificações. E logo aqui abaixo, tá ok? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, né, do Vaquinha, né, onde você pode estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, você pode doar qualquer quantia, tá certo? Mas é isso, né, pessoal? Vamos lá para a história do nosso querido Exu Tata Caveira. Primeiramente, pessoal, Tata Caveira, né, ele nasceu em 670 depois de Cristo, né, e viveu até aproximadamente até dezembro de 698 no Egito, tá certo? Seu nome em vida era Próculo. Próculo por quê, gente? Próculo é de origem romana, né, dado em homenagem ao chefe da guarda romana daquela época ali, tá ok? Então, vamos tratar aqui como Próculo. Próculo vivia em uma aldeia, né, fazendo parte de uma família humilde, né. Durante toda a sua vida batalhou para crescer e acumular riquezas, principalmente na forma de cabras, camelos e algumas terras. Naquela época, né, para ter uma mulher, era necessário comprá-la do pai ou responsável. Isso mesmo, pessoal. Era como se o homem, né, daquela época tinha que dar um dote, tá ok? E esta era a motivação que levou o Próculo, né, a batalhar tanto pelo crescimento financeiro. Próculo viveu de fato, é claro, uma grande paixão por uma moça que fora criado junto com ele desde pequeno, como uma amiga. Porém, né, sua cautela o fez acumular muita riqueza, pois não queria correr o risco de ver seu desejo de união recusado pelo pai da moça. Isso mesmo, o destino, infelizmente, pregou uma peça amarga em Próculo. Por quê, gente? Porque o seu irmão de sangue, né, sabendo da intenção de Próculo, né, que Próculo tinha com relação a essa moça, né, foi peça a chave de uma traição muito grave. Isso mesmo. Quando Próclo conseguiu adquirir mais da metade da aldeia, isso mesmo, onde vivia, estando assim seguro que ninguém poderia, né, oferecer maior quantia pela moça, infelizmente ele foi apunhalado pelas costas pelo seu próprio irmão, que comprou a hora antes. Ou seja, ele conseguiu ajuntar a quantia do dote e infelizmente quando ele ia, né, lá para fazer a proposta ao pai da moça, infelizmente o irmão dele de sangue foi antes e infelizmente acabou comprando, né, primeiro. De fato, a moça foi comprada na noite anterior, a manhã que Próculo intencionava concretizar seu pedido. Ao saber do ocorrido, gente, Próclo ficou extremamente magoado com seu irmão, porém o respeitou, né, pelo fato de ser sangue do seu sangue. Seu irmão, apesar de mais velho, né, era muito invejoso e não possuía nem metade da riqueza que Próclo havia acumulado. A aldeia de Próclo, gente, era rica e próspera, e isso trazia muita inveja a aldeias vizinhas. Certo dia, né, uma aldeia ali próxima, muito maior em habitantes, porém com menos riqueza, né, por ser afastada do rio Nilo, começou a ter sua atenção voltada para a aldeia de Próclo. Uma guerra, infelizmente, teve início. A aldeia de Próclo foi invadida, né, repentinamente e pegou todos os habitantes, né, da aldeia de surpresa. Estando em minoria, né, foram todos mortos, restando somente 49 pessoas, né. Esses 49 sobreviventes, gente, revoltados, né, se uniram e partiram para a vingança. Lembrando que entre esses 49 sobreviventes, né, Próculo, né, também estava ali.
né? Então, esses 49 sobreviventes partiram para a vingança, invadindo, né, a aldeia inimiga, onde estavam mulheres e crianças. Muitas pessoas, infelizmente inocentes, foram mortas neste ato de raiva e ódio. No entanto, né, devido à inferioridade numérica, logo todos foram cercados e capturados. Próclo, assim como seus companheiros, foram queimados vivos. Isso mesmo. No entanto, a dor maior que Próclo sentiu não foi a do fogo, mas a do coração, pela traição que sofreu do próprio irmão, que agora queimava ao seu lado. Esta foi a origem dos 49 Exus da linha do seu Caveira. Ou seja, aquelas 49 pessoas que foram queimadas vivas, né, junto com Próclo, né, junto com o seu Tata Caveira, foram, né, de origem, as 49 pessoas que viraram entidade na linha do Caveira, né, constituída, é claro, por homens e mulheres que naquele dia desencarnaram. Entre os Exus da linha do Caveira existe Tata Caveira, João Caveira, também o Zé Caveira, o Caveirinha, a Rosa Caveira, né? Tem os Sete Caveiras, tem a Quebra-Ossos, né? Entre muitos outros aí que muitas pessoas conhecem. Por motivo de respeito, né? Por motivo de respeito, né? Todas essas entidades viraram, ou seja, né? Viraram, infelizmente, chefes de falange, tá certo? Como a entidade, vamos assim dizer, Tata Caveira, né, é muito incompreendido e tem poucos cavalos, são raros, gente, os médios que o incorporam. Por quê? Porque, infelizmente, ele tem fama de bravo e rabugento, né? No entanto, diversos médios incorporam Exus de sua falange. Tata é brincalhão, ao mesmo tempo sério e austero, né, quando fala algo. Ou faz com firmeza e nunca na dúvida. Tem temperamento inconstante, se apresentando ora alegre, ora nervoso, ora calmo, ora apressado. Por isso é dado por muitos como louco. No entanto, gente, Tata Caveira é extremamente leal e amigo, sendo até um pouco ciumento. Fidelidade é uma das características mais marcantes da entidade. Por isso mesmo, Tata Caveira não perdoa traição e valoriza muito a amizade verdadeira, né? Considera a pior das traições a traição de um amigo. Em muitas literaturas é criticado e são as poucas pessoas que têm a oportunidade de conhecer a fundo, né, Tata Caveira, o chefe de falange. Né? Infelizmente, o médium que trabalha com essa entidade demora muito, né, a adquirir confiança e intimidade com o Exu, pois é posto à prova a todo tempo, tá? Mas é isso, pessoal, tá aí um pouco da história deste Exu, que é o Exu Tata Caveira, né? Espero que vocês tenham gostado, e aqui agora a gente vai colocar uma oração aqui, uma oração a seu Exu Tata Caveira, e a gente vai deixar por escrito, né, aqui na descrição do vídeo, tá ok? Vamos lá. Poderoso Senhor, você precisa de nada deste mundo. Não me deixe perder minhas refeições diárias. Você que morreu traído por seu próprio sangue. Não me deixe lamentar meu próprio sangue para mim. Você que morreu queimado. Não deixe o fogo inimigo me queimar-me. Você que morreu no amor. Não deixe que o amor me deixe. Vocês que são os amigos mais fiéis e leais. Não deixe os males da infidelidade e deslealdade me prejudicar para mim. Você sempre viveu modestamente de trabalho. Permite que o trabalho por pouco que seja, e não me falha. Você que morreu com nobreza e coragem. Não deixe a doença, a cobiça e do mal, e se você tocar, me toque. Gime a força e a coragem para enfrentá-los. Laroye Exu Tata Caveira. Tá aí, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve a gente volta com mais histórias aqui de Exu. E é isso, né? Não esquece de dar uma olhada no link que a gente deixou embaixo. E até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus.